Benção, avó! Benção, avô! Deus te abençoe, meu filho. Pedir bênção para a avó, pedir bênção para o avô. Kleber, já fosse lá dar bênção para tua avó? Vai lá e dá bênção pro vô. Mas é para dar bênção ou para pedir a bênção? É uma coisa que eu sempre tinha dúvida. Se a gente dava a bênção para a avó, o que é muita pretensão para uma criança, ou se a gente pedia a bênção para a avó. Mas a minha mãe sempre falava para eu ir lá e dar a bênção para a avó. Eu ia, dava, eu pedia. Também dizem que criança até os 7 anos não tem pecado e que criança é um anjinho, então acho que um anjinho pode dar bênção ou pode pedir bênção. Bem-vindos ao nosso Papo de Pro, que vai falar agora sobre o Dia dos Avós. É verdade, tem dia para tudo, tem dia do pai, dia da mãe, dia do amigo, dia dos namorados e tem até, acreditem, dia dos avós. É verdade, dia dos avós. E o que se comemora no dia dos avós? Precisa de data comemorativa? Dia da avó, afinal de contas, não é todo dia, como é todo dia o dia do pai, dia da mãe, dia da mulher, dia do namorado. Mas já que nós estamos na Semana dos Avós, eu quero aproveitar esse Papo de Pro e mandar um beijo imenso para todos os avós e falar que sim, que nós vamos aproveitar o comércio da data para lembrar com carinho e afeto desses seres incríveis chamados vovó, vovô, vovó, nono, nona, opa, enfim, qualquer nome que se dê. Avô e avó é tão grande, tão imensos, são tão maravilhosos, que eu acho que é por isso que em alguns idiomas eles são grandes, né? Grandmother, grandfather, grand-père em francês, grand-mère. Tamanha é a grandiosidade. Tem línguas, por exemplo, como no Yorubá, que Ya é mãe, Ya é vó, porque Ya é mãe e ser vó é ser mãe 2 vezes. Então, benção Yaya, oh minha Yaya. E você que é vó, que está assistindo esse Papo de Pro, deve ficar imaginando quando mandam as crianças desenharem a avó, por exemplo, e eles as representam com aquele cabelo branco, aquela corcunda, aquela carcova, só falta assim o pé na cova porque a pessoa não tem dente, usam óculos de garrafa desse tamanho, tem um queixo imenso, um horror, não é? São as vovós estereotipadas que a gente fala. É claro que você não quer que isso aconteça, nem eu. Nós queremos ser avós e avós bacanas, bonitos, super jovens, pra frente. Mas tem uma representação de vô e vó que acontece no mundo das artes, no mundo da cultura, principalmente nós da literatura infantil, que lutamos, né, contra o estereótipo. Então muitas vezes nós buscamos selecionar obras para as crianças que retratem o vô e a avó de uma maneira moderna. Imagine aí uma super vovó toda bonita, bacana, dando a volta em torno do planeta Terra para heroicamente salvar todos aqueles que necessitam de ajuda. Mas a gente precisa entender também que tem sim aquela avó, estilo a minha avó, aquelas avós do antigamente. E para trazer uma notícia da avó do antigamente, tudo do jeito bem antigo, eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho de um livro da minha querida amiga Rosiana Murray, que se chama Retratos. A avó. A avó tem cabelos muito brancos, curtos, lisos. A pele é toda enrugada, parece que a avó está virando árvore. O corpo dela também é pequeno, ela toda parece um pássaro. Usa um chale de renda na cabeça e nas mãos carrega sempre um livro sagrado. E cheiro de cebola. Tem passos miúdos a avó. Às vezes parece orvalho. Já está quase desaparecendo, dá para notar. Os olhos pousados em coisas distantes. Invisíveis navios. Talvez alguma terra do lado de lá. Pronto, a avó fez sua oração da manhã, pede por toda a família e agora o dia já pode começar. Na verdade, seu dia é muito simples. Cozinhar para o avô, preparar biscoitos de nata para os netos, tomar cuidado para não esquecer das coisas, a cabeça cheia de nuvens. Na hora do almoço,
Chega o avô. O avô não tem a doçura da avó. É sério, grande, pesado. Talvez pareça um urso. Come a comida que a avó prepara e sente um grande sono. E dorme, e sonha que é um jovem ardente e apaixonado urso. Ronca. A avó olha para ele com ternura. Ele é o seu rude e velho urso. A avó sabe que o avô também tem mel. Disfarçadamente. Às vezes ela se deita ao seu lado e dorme também. A louça fica suja para depois. A casa dorme junto. Então os dois acordam e tomam chá. E jogam dominó. Tudo muito ao jeito de antigamente. A minha avó era exatamente desse perfil. Essa vovó descrita tão lindamente pela Rosiana Murray. Aqui eu convido você a fazer o seu exercício poético. Que a sua avó lembra? Como que a sua avó é? Ela é dessas avós das antigas ou essa avó moderníssima? Essa avó pra frentérrima? Essa avó que está conectada com todas as redes sociais e que não perde para menina nenhuma não? Ou é daquela avó que diz assim, eu, hein? Que foi? Tá me achando velha, é? Eu, de velho, só meu passado. Muito interessante como as coisas vão mudando, né? Como nós vamos percebendo dentro da nossa sociedade, dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo, essa possibilidade de que o idoso, ou aquele que está na melhor idade, ou o velho, enfim, ele tem uma nova perspectiva, novas perspectivas. É tão bom saber que nós temos a possibilidade de envelhecer com mais dignidade, de envelhecer com outras perspectivas. Mas a gente não vai deixar aquela vovozinha de cabelo branco, de ruguinha, toda fofinha para trás. Tem todo tipo de vovó. E é bacana que as crianças possam ter o direito de ver as representações da vovó de todos os tipos. O que a gente não pode, viu, gente? Mediadores de leitura, contadores de histórias, pais, mães, atores, atrizes, é estereotipar a avó. Então, cuidado. Vai representar a vovó? Bacana. Você pode fazer a avó frágil. Você pode fazer a avó meio pássaro, meio urso, a avó virando árvore. Mas cuidado para não exagerar. Eu fico enlouquecido. Eu vou ao mercado e escuto, nós respeitamos os idosos. Respeito? Eu pergunto. E aquele desenho no estacionamento para parar os carros dos idosos, que tem um velho, uma velha, o velho está lá com a sua bengala, a velha engatada no velho e os dois corcunda carcova quase morrendo. Isso é respeito? Pessoa que vai no mercado desse tipo, gente, um mercado fino, elegante, chique, tem que colocar vaga para idoso, afinal de contas, se ele tirou carteira de motorista, se ele tem carta para dirigir, é natural que ele saiba ler, ele é letrado, não precisa fazer o desenho estereotipado. Isso sim é estereótipo. Parece desenho da velha do Pica-Pau. Ora, mas louvado seja Deus, é o Pica-Pau, eu já vi você na TV. É só o cuidado para não representar a pessoa que você ama ou a pessoa que um dia você vai se tornar, porque certamente vai se tornar, dessa maneira. É sensibilidade para olhar para o outro, para ver como o outro se comporta. Eu posso sim representar a avó numa peça de teatro, numa contação de histórias, numa ilustração de um livro infantil, de uma maneira doce, de uma maneira singela, sim, delicada, sensível. Como a velhice vai chegar para muita gente, mas eu preciso ter muita clareza e muita sensibilidade de cuidar com esse estereótipo, com o exagero, com a caricatura, com a coisa mal feita, com a representação excessiva do que nós não queremos ser. E se tem de ter cuidado com a representação, também na hora da fala, é muito importante. Nós hoje chamamos os velhos de idosos. Às vezes eu escuto professores, pais falando que não leem, por exemplo, uma obra de Monteiro Lobato para as crianças porque fala que era uma velha. Será que na época de Lobato os velhos não eram muito mais respeitados que os idosos de hoje? Afinal de contas, se um país precisa ter um estatuto do idoso, eu creio que alguma coisa não está bem.
Afinal de contas, bastava bom senso, sensibilidade e muito amor para respeitar os mais velhos. Não precisaria andar com o estatuto debaixo do braço para ser respeitado. E quando alguém está no metrô, ou no ônibus, ou no trem, que tem um velho, um idoso, alguém da melhor idade sentada, que a pessoa não dá o lugar. Dá o lugar, criatura. Tá cansado, meu filho? Dá o lugar para essa senhora? É o que eu sempre me pergunto. Será que chamar alguém de melhor idade ou de idoso garante o respeito às pessoas mais velhas? Será que é uma questão de terminologia, o que a nossa sociedade precisa compreender? Ou será que é, de fato, olhar para o outro empaticamente e respeitar os mais velhos? E esse papo que vô e vó estragam os netos. Eu mesmo fui estragado, escangalhado, extemporado pela minha avó. Pensa um cara que foi estragado. Eu tive um privilégio que poucos têm. Eu morei muitos anos com a minha avó e aprendi muitas coisas. Mas a coisa mais importante que eu aprendi é que o tempo é o melhor conselheiro. O tempo é o melhor remédio. O tempo que vai, mas que também não volta. Que saudades desse tempo. Que saudades do tempo em que parecia que a gente tinha mais tempo. Em que parecia que o tempo era eterno. Os anos lixaram a madeira do banco na porta da cozinha. Com a chuva, o sol, o sereno, a tábua ficou lisa, clara, curtida. Eu me assentava nesse banco enquanto meu coração perguntava um monte de porquês silenciosos. Sem resposta nenhuma, eu olhava ao longe moitas de bananeiras que já haviam dado cacho, e meu avô não as cortava para não desbastar a paisagem. Os olhos precisam de conforto. Ele me dizia, quando indagado sobre essas bananeiras mudas e sem mais futuro. Meu avô me convidou naquela tarde para me assentar ao seu lado nesse banco cansado. Pegou as minhas mãos e, sem tirar os olhos do horizonte, ele me contou. O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade, ele vai devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena, mastiga rios, árvores, crepúsculos, tritura os dias, as noites, o sol, a lua, as estrelas. Ele é o dono de tudo. Pacientemente, ele engole todas as coisas, degustando nuvens, chuvas, terras, lavouras. Ele consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica para depois do tempo. As madrugadas, os sonhos, as decisões duram pouco na boca do tempo. Sua garganta traga as estações, os milênios, o Ocidente, o Oriente, tudo sem retorno. E nós, meu neto, marchamos em direção à boca do tempo. Meu avô foi baixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas mãos entrelaçadas. Eu achei serem gotas de chuva rolando sobre os meus dedos. Mas a noite estava clara, como tudo mais. Bartolomeu Campos de Queiroz, por parte de pai. Se a gente pudesse voltar atrás no tempo e pudesse ficar mais tempo com o vô, com a avó, e que bom que quem está aí com o vô e com a avó e quem vai ver nesse dia dos avós, os seus avós, ou por conta da pandemia que nós estamos vivendo, vai ao menos ligar e ouvir da avó e pedir bênção ou dar a bênção, tão pouco importa. O que importa é a qualidade do tempo que nós ainda temos para viver com essas pessoas incríveis que são os nossos vós e vós, porque são pai e mãe duas vezes. É o grande pai, é a grande mãe. São os grandes da nossa vida. Que incrível é a literatura e quão incrível é uma literatura de Bartolomeu Campos de Queiroz, que tem essa relação tão afetiva, que traz sempre essa memória cravado
na sua escrita, em especial nesse livro Por Parte de Pai, que trata dessa relação do avô e do neto, uma relação tão especial. E se o tempo passa de verdade para todo mundo, acreditem, porque ele passa mesmo. Bartolomeu falou tão lindamente isso, mas eu quero falar para vocês da Matilde Araújo, uma grande escritora portuguesa para crianças, que contou a história da Capuchinho Cinzento. Sim, Capuchinho, que é o jeito como em Portugal falam da Chapeuzinho Vermelho, não é? Se a Chapeuzinho Vermelho envelhecesse. Pois é exatamente assim que a Matilde Araújo nos conta o envelhecimento da Chapeuzinho Vermelho. As relações que acontecem quando ela, a Chapéu, a Capuchinho Vermelho, encontra com o lobo, mas agora ela é a Capuchinho Cinzento. Uma história fantástica, de uma poesia e de um encontro mágico. Como seria o reencontro da Chapeuzinho Vermelho agora, depois de tantos anos, ela envelhecida com o lobo mau? O que será que a Chapeuzinho diria para o lobo mau? O que ela veria no lobo mau? Como seria essa narrativa contada pela Capuchinho Cinzento com esse ponto de vista da Capuchinho Cinzento? É um livro belíssimo que eu indico para vocês aqui na descrição. Depois nós vamos colocar a indicação dessa obra maravilhosa, poética, incrível. Tão incrível como Fita Verde no Cabelo, do grande Guimarães Rosa, que traz também uma leitura incrível. E apesar dessas datas terem um caráter extremamente comercial, nós aproveitamos o ensejo para homenagear você vovô, você vovó, ou você filho e neto que está nos assistindo, para juntos podermos ancestralmente nos conectar com os nossos avós, estabelecer uma relação de muito amor nesse momento. Eu era criança e assistia na sessão da tarde, passava um filme que se chamava O Pássaro Azul, não sei quem de vocês conhece. Depois, mais tarde, eu fui saber que é uma obra do Maurice Maeterlinck, um dos grandes autores de língua francesa, e essa obra tem um momento em que o garoto, o neto e a neta, pensam nos avós, e o avô e a avó, no exato momento em que eles são lembrados, eles voltam à vida. E eles dizem ao telespectador, enfim, que isso acontece cada vez que alguém se recorda deles, eles voltam a viver. Eles só existem a cada recordação de que alguém tem deles. Eu tenho certeza que os nossos avós, a minha que está no céu, por exemplo, nesse exato momento volta a viver, porque eu acabei de recordar. Recordar. Recordes, em latim. Passar de novo pelo coração. Se passa de novo pelo coração, volta a existir. Está existindo. Felizes dias dos avós. Para todos os avós. Para todas as avós. E é claro, para minha avó Maria.